Vamos ver. Ok, então, qual é o tema dessa stream hoje? Tá? É segurança pessoal digital. E o que é isso? É meio complicado de explicar, porque na realidade tem diferentes nomes, tal, tem diferentes termos que as pessoas vão usar. Eu vou usar algumas definições aqui, que são as definições que eu achei mais assim completas, mais corretas, e a gente vai chegar nessa definição agora. Mas o objetivo mesmo, que também tem um slide ali de quais são os objetivos que eu quero passar aqui, é deixar a gente um pouquinho mais consciente quanto aos riscos e as defesas que a gente tem contra esses riscos do nosso uso das ferramentas digitais, tá? Então isso, e eu tentei focar aqui no usuário comum mesmo, a pessoa que tipo ou não se importa com esse tipo de coisa ou nunca foi introduzida a esses conceitos e que não está de repente assim disposta a estar revolucionando toda a sua vida digital para tentar mudar esses hábitos, mas eu vou tentar dar um guia que é um bom custo-benefício assim de coisas que a pessoa pode tentar e que ela pode fazer então para melhorar isso. Então, antes de eu começar aqui, deixa eu me introduzir e introduzir também as pessoas que me ajudaram. Eu sou o Lucas Zavaki, aquele LF Zavaki é um handle que vocês podem me encontrar por toda a internet quase, com aquilo dali. Eu sou um membro do Mat Hackers, que é um hackerspace na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A ideia por trás do hackerspace, eu vou explicar rapidinho, é tentar trazer para o real, para um espaço real e físico, uma coisa que existia muito na minha vida e na de outras pessoas que se interessam por tecnologia, que é as trocas na internet, os projetos, esse tipo de coisa. Então a gente bota um espaço físico para primeiro tentar realizar alguns projetos, assim, fazer as pessoas conhecerem, criar essa parte social e também para fazer acontecer outros projetos. Infelizmente, se encontrar fisicamente está meio em baixa ultimamente, então a gente tem um espaço físico, mas o Mat Hackers se encontra fechado nesse momento e a gente vai ter que ver o que vai acontecer com isso no futuro. A gente ainda está tentando entender o que a gente faz, né, com isso. Eu quero agradecer nessa apresentação a muitos amigos que me proveram material. Então, eu conheço muita gente da área da segurança da informação e que também pensa nessas questões que nem eu. E eu pedi ajuda deles para montar essa palestra porque, na realidade, eu não queria passar nada errado, eu não queria, sei lá, desinformar as pessoas. E mesmo assim, eu acho que não fiz um trabalho perfeito. Tu sempre vai dar ênfase numa coisa a mais, em outra. Se vocês quiserem me corrigir, vocês podem falar no chat. Eu vou ficar de olho aqui no chat. Vai ter uma sessão também para perguntas e contribuições que vocês podem botar. Mas eu vou agradecer ao Mat Hackers, ao Bar Hackers, que eu nem sei se ainda existe um grupo, mas era um grupo de pessoal de segurança focado lá no Mat Hackers. Tem também o DEFCON Group de Porto Alegre, que já ficou uma coisa muito maior que o Mat Hackers. Muito boas que eu coloquei aqui. E queria agradecer a Peteca também, que é esse coletivo anarquista de criadores de jogos, é a palavra certa, porque eu vi a discussão ontem e na realidade já está mais virando um coletivo de gamers, né? Queria agradecer pelo espaço e eu queria somar aí nesse grupo porque eu acho que tem muitas coisas que vocês têm a ver com o movimento hacker aqui no Brasil e que eu posso somar e eu tô também tirando várias lições de vocês. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. O Vini perguntou como é que tá a locação do local. A gente tem um desconto na locação nesse período de um coisa. Não de uma pessoa, um grupo aqui. Mas falando sobre a locação do local, a gente está com um desconto nesse período porque o Vila Flores, que é o espaço onde o Mat Hackers fica, na realidade ajuda em vários projetos, tem várias pessoas que dependem do espaço ali, então a gente continua contribuindo, porque também a gente tem todos os nossos equipamentos na sala, todas as coisas. A gente vai ter que pensar melhor o que a gente faz no futuro, porque ninguém pensou, acho que a gente vai ficar tanto tempo sem poder usar o espaço físico, assim, mas vamos ver como é que se desenrola os próximos episódios, né? Deixa eu ir aqui para a próxima do stream. Tá, mas por que eu tô dando essa palestrinha aqui, tá? Porque assim, na era digital, na era da internet,
a gente é os nossos dados. A gente tem pessoas que falam assim que a esfera do que é ser um humano se expandiu um pouco com essa criação do mundo digital, porque a gente não é só as nossas características físicas, as nossas características que a gente apresenta fisicamente, mas a gente também é tudo que a gente escreve e é disseminado pela internet e todos os rastros que a gente deixa online. E cada vez mais, e eu acho que isso está ficando muito claro para as pessoas, esses dados que a gente cria, esses rastros que a gente deixa, essas coisas que nos identificam, elas são poder, elas são elas podem ser usadas para coerção, podem ser usadas para ganho econômico, podem ser usadas para vigilância. Então, isso aqui é para ser uma introdução bem didática sobre como a gente pode cuidar mais dessa nossa identidade digital, dessas coisas que a gente cria, desse nosso ser extra que está na internet, essa nossa representação digital do que a gente é, que está pela internet. E daí eu gosto de pensar também que a privacidade, que é um termo que eu vou tentar definir um pouquinho para frente, ela não está morta. Então, assim, desde... Eu sou um aluno na real, me formei em ciência da computação, mas eu era um aluno de ciência da computação, na real eu estava recém-formado, na época que aconteceu a treta toda do Snowden. E eu lembro que foi uma coisa meio chocante para mim na época, porque eu era muito mais, assim, digamos, otimista das possibilidades da tecnologia, o que a gente podia fazer com isso, o que os nossos dados podiam criar, as possibilidades da comunicação e tal. E daí o Snowden pegou e daí ele revelou aquilo que estava acontecendo, que era que o governo dos Estados Unidos e os outros 5 governos do mundo, que são os Five Eyes, estavam espionando nos cidadãos dos seus países, usando os serviços de empresas gigantes como Google, Amazon, Apple, essas coisas, para espionar as pessoas, capturar esses dados, e estavam quebrando a segurança de todos esses sistemas de uma maneira sistemática, assim, e sem respeitar a lei, né? Vou botar a lei aqui dos seus países para fazer isso. Então eu lembro que nessa época eu já me preocupava com essa questão de privacidade, segurança e tal, mas nessa época eu olhei isso e eu pensei, pá, gurizada, eu fiquei bem deprimido, assim, tipo, tudo que eu estudei em computação é uma mentira, a gente fica aqui se esforçando para fazer as coisas legais e daí a gurizada mete um monte de backdoor e tal, e daí depois tem toda a treta que aconteceu com o Snowden, que ele ainda não tá morando nos Estados Unidos, ele tá exilado, se ele voltar para os Estados Unidos provavelmente ele vai ser preso, então tudo isso me deixou meio deprimido e tal, mas ao mesmo tempo isso me deixa um pouco, nos dá vontade, eu sinto, de tentar lutar para as pessoas entenderem melhor como é que é a questão da privacidade, o que a gente tem que fazer com os nossos dados e de repente, tanto individualmente quanto criar movimentos que vão exigir, assim, ou garantir que a gente vai estar se protegendo na internet. E, enfim, essa é uma boa justificativa, acho, porque eu quero ensinar isso para vocês. Se vocês pensarem em outras justificativas ou acharem que são mais justificativas, podem contribuir. E, exato, o Snowden é acusado de traição baseado numa lei bizarra do tempo da Primeira Guerra Mundial, tipo, é a terra da liberdade dos Estados Unidos. Tá, mas assim, então, privacidade e segurança, eu uso essas palavras às vezes uma, às vezes a outra, tá? Eu vou tentar definir elas. O que elas são? Existe diferença? Existe a diferença, tá? Eu vou chamar aqui de privacidade. A gente, digamos, a privacidade de uma informação é eu ter certeza que a informação ela só vai ser compartilhada com quem eu quero compartilhar ela. Então, no caso, pode ser uma coisa privada só para mim, que só eu tenho acesso àquela informação, ou pode ser apenas para um certo grupo de amigos, apenas para uma certa pessoa com quem eu estava começando uma comunicação, tá? E a segurança, na realidade, ela é frente a um risco, que eu entendo ele, saber de que maneiras eu tenho que me defender desse risco ou de que maneira eu aceito esse risco. Então, a segurança, mais do que um conceito ou uma coisa estática, a segurança é uma prática que eu vou estar fazendo dia a dia para me defender das ameaças que podem estar existindo à minha privacidade, tá? E daí, essa palestra toda, eu puxei muitas coisas de um site que se chama autodefesa.org. Depois eu vou fazer uma lista de vários materiais que tem a ver com isso. E que vocês podem dar uma pesquisada, porque, que nem eu disse, isso aqui vai ser introdutório. Mas o guia de autodefesa.org, eles fazem uma diferenciação muito boa, que aqui até eu tenho que fazer uma meia-culpa.
Porque assim, eu tenho uma série de vídeos lá no YouTube, depois eu também linko, em que eu falo, que se chama Paranoia Hacker, em que eu falo sobre essas questões e questões sobre por que a gente tem que tomar cuidado com as nossas informações e tal. E no site da autodefesa.org eles dizem que a questão da paranoia... Opa, se inscreveu alguém aqui, deixa eu dar uma olhada. Opa. Menos PlayStation, valeu por se inscrever. Eu não sei se tá muito alto o som do inscrito, eu vou abaixar ele um pouquinho aqui. E daí eles falam que assim, a paranoia na realidade ela é um medo não justificado de uma coisa que tu não entende. Mas ao invés da paranoia, quando a gente tem a segurança representa o quê? Ela representa... peraí, deixa eu só... A segurança representa entender as ameaças e se defender delas. Então, uma pessoa que está segura não é uma pessoa que está paranoica, porque mesmo que ela esteja fazendo algo que tem um certo risco, ou mesmo que ela tenha medo, que tem alguma coisa que pode acontecer quando ela estiver exposta a certo risco, ela tem um plano, ela sabe a probabilidade de uma coisa dar errada, ela sabe que ela está segura. Então, por exemplo, a gente não é paranoico de estar dentro de um carro, porque a gente sabe que o carro vai ter cinto de segurança, a gente sabe que a gente tem certas leis de trânsito que se a gente seguir, se os outros motoristas seguirem, a gente não vai estar tão exposto. Então, uma pessoa que está segura, ela não é paranoica necessariamente. Eu faço essa minha culpa porque, sei lá, a palavra paranoia é legal, eu falo sobre paranoia lá na série Paranoia Hacker e tal, mas a gente não quer que as pessoas fiquem paranoicas. A gente não quer que as pessoas tenham medo de usar a internet, a gente não quer que as pessoas tenham medo de fazer essas coisas. A gente quer que as pessoas estejam seguras, entendam o risco, e uma pessoa que está segura e responsável, ela pode fazer muito mais com muito mais liberdade também. De acordo com Spider, Jesus Allen, lendário jornalista do futuro, paranoico é um cara que conhece todos os fatos. Mas enfim, eu acho que é isso, vocês estão entendendo. Então, a paranoia não é tipo o que a gente busca mostrando essas informações, a gente busca exatamente o contrário, a gente busca entender as coisas. Tá, então aí a questão da segurança, ela vai nos falar assim, sobre no que a gente vai focar, qual é a tática mais eficiente para mitigar os riscos que a gente vai estar exposto. E daí tem uma metáfora muito interessante, que é a metáfora da higiene, que é basicamente, que é uma metáfora que cai como uma luva ou como uma máscara nessa época de pandemia, né? Que é assim, a segurança ela é como se fosse a higiene. Então a gente toma cada pequena prática que a gente toma, que a gente incorpora no nosso dia a dia e que a gente entende por que a gente usa, ela nos deixa um pouquinho mais seguro. Então, para prevenir as doenças, tu pode estar sempre lavando a tua mão quando tu tiver a chance, né? De tempos em tempos. Tu pode usar uma máscara nos ambientes fechados, ou tu pode evitar os ambientes fechados. Tu pode não tocar na mucosa do teu rosto, tentar, né? Porque é impossível. Tu pode não cumprimentar as pessoas na rua e daí sem lavar a mão, tocar nas partes do teu rosto, esse tipo de coisa. Tem várias práticas que se tu seguir, elas vão estar te deixando mais seguro no geral. E daí é tudo uma questão de saber até que ponto tu quer ir para ficar mais seguro versus o esforço. E daí muitas vezes o que a gente está buscando é um balanço entre estar seguro o suficiente baseado no que a gente está tentando fazer. Porque a segurança perfeita não existe, né? E daí buscar essa segurança perfeita é uma coisa que a gente não está querendo aqui. A gente está querendo adaptar melhor a realidade de cada um. Acho que é mais ou menos isso. Vamos ver. Tá, e daí os objetivos que eu quero alcançar depois de explicar tudo isso pra você. Eu quero maximizar a privacidade de vocês ao navegar por essa série de tubos que é a internet. Eu quero aumentar o poder individual de vocês frente às ameaças que vocês podem estar enfrentando. E daí para cada pessoa essas ameaças vão ser diferentes e daí a gente tem alguns métodos de tentar entender como é que a gente faz isso. A gente vai estabelecer um conjunto saudável de práticas de segurança e a gente vai proteger não só a nós mesmos, mas aos seus conhecidos. Porque, de novo, aqui a metáfora da higiene, no caso de uma pandemia, a gente toma as boas práticas, a gente lava as mãos, a gente não vai para ambientes lotados de pessoas, a gente sabe não toca no teu rosto, não espirra na cara dos outros, a gente faz tudo isso não só porque a gente está se protegendo, mas também porque a gente está protegendo os outros, porque a gente sabe que numa sociedade em que menos pessoas contraem a doença, a chance disso me afetar e afetar as pessoas que eu conheço é melhor. E a segurança, ela meio que funciona assim. Então não pensem às vezes que tipo, eu sou uma pessoa que não tem nada a esconder, eu não tenho nada a perder, que nem às vezes tu ouve as pessoas falando.
é verdade, mas às vezes tomar pequenas práticas de segurança que vão proteger os teus dados também protege os dados dos teus pais, protege os dados dos teus irmãos, protege os dados dos teus amigos, de pessoas da tua família, do teu círculo social. E a gente nunca sabe quando essas pessoas também vão estar em perigo, vão ser alvos de algum tipo de coisa. Então, é uma boa prática. E é isso que eu queria passar essa ideia para vocês. Tá, e daí para fazer isso, a gente vai começar com uma prática que a gente chama de modelagem de ameaças, que ela é basicamente um processo em que a gente vai pensar, e a gente pode pensar isso pessoalmente, mas a maioria das pessoas vai ter necessidades parecidas, né? Mas a gente vai pensar isso pessoalmente sobre quais são as coisas que a gente gostaria de fazer, quais são as práticas que a gente faz no nosso dia a dia, nesse caso usando a tecnologia, né? Porque a gente está falando de tecnologia aqui. E a gente vai fazer um processo de tentar entender quais são as ameaças que envolvem essas práticas e quais são os métodos que a gente tem de defesa. E daí, de novo, o que a gente está tentando buscar é uma defesa que se adapta com o nosso modelo de risco. Então, se eu acho que o risco é baixo, às vezes tomar umas medidas mais simples já vai ser suficiente. Ou se eu acho que o risco é alto, talvez eu precise tomar medidas mais drásticas. E a gente está sempre tentando achar esse balanço sobre o que a gente pode fazer, o que a gente está disposto a fazer e qual risco a gente acha que a gente está exposto, tá? E daí a questão de seguir as boas práticas e não ter preguiça, porque daí eu vou dar um exemplo aqui. A gente vou dar 2 exemplos de modelagem de ameaça, e daí isso está super simplificado, mas se vocês tiverem outros exemplos ou perguntas, vocês podem mandar. A porta da casa, entendeu? Se você tem a porta da sua casa, os riscos que você imagina, digamos que você não quer que pessoas que você não permite que entrem na sua casa entrem ali. Então a porta serve para isso. Então, digamos que eu deixo a porta da minha casa aberta. Isso é um risco que é bem alto, porque daí eu não tenho mais o controle de quem vai entrar na minha casa. Por exemplo, se eu estiver dormindo, eu não posso ver quem entrou na minha casa. E a defesa para isso é óbvia, é chavear a porta da minha casa, tá? Esse é um custo tão baixo, já que se a tua porta tem uma maçaneta, se ela é uma porta normal, como vocês estão imaginando, uma porta segura na cabeça de vocês, é um custo tão baixo que provavelmente tu vai querer sempre chavear a tua porta. Mas daí se tu imagina que nunca alguém tentou entrar na tua casa sem a tua permissão e que tu não tem nenhum motivo gigante para imaginar que vai começar a acontecer isso agora, tu não precisa talvez de uma porta reforçada, dupla, com várias maçanetas e que não é derrubável e tal. Tu acaba pensando, não, talvez isso, para o risco que eu estou esperando aqui, seja muita coisa. E daí tem um outro exemplo que daí já vai para a questão do digital, que é o teu celular. Tu pensa quais são os riscos do teu celular, e a gente vai falar mais sobre isso na frente. Mas o teu celular tem as tuas fotos, o teu celular está logado em contas que tu tem os teus aplicativos de mensagem. Então, quando tu sai na rua com o teu celular, tu tem um risco de perder ele, de te assaltarem ou de tirarem o teu celular. Esse risco que tu tem é um risco que, dependendo do que tu imagina, dos lugares que tu anda ou da situação do teu país, ele vai ser mais alto ou mais baixo. Se tu achar que esse risco é alto o suficiente, tu tem que pensar em, de repente, eu não ter acesso a todas as minhas contas no celular, eu ter uma maneira de fazer backup das coisas que estão no meu celular, eu ter uma maneira de apagar as coisas lá, ou eu não levar meu celular. Se for, por exemplo, uma situação de risco, como se eu estou indo para um protesto em que eu tenho medo de que possa acontecer alguma coisa com meu celular. Então, é esse tipo de modelagem que eu vou convidar vocês para fazer na cabeça de vocês, para tudo na vida de vocês, porque não quer dizer que a gente tem que ser paranoico, como eu disse, não quer dizer que a gente tem que deixar de fazer as coisas, mas a gente está sempre tentando pesar o que são os riscos e quais são as defesas a esses riscos. Tranquilo? Alguma pergunta até agora? Bom, então assim, quando a gente está falando de tecnologia, exato, ter celular apreendido pode ser usado contra ti também. Aí quando a gente está falando do mundo da tecnologia, que hoje é uma coisa que, sei lá, é difícil. Eu imagino as pessoas falando sobre isso 20 anos atrás, quando tu conseguia se imaginar sentando e usando um telefone que estava ligado a algum lugar,
ou ligando o computador que tu tinha acesso em algum lugar e tal. Isso que há 20 anos atrás os computadores já estavam bem difundidos, mas 30 anos atrás. Imagina as pessoas falando sobre isso, a tecnologia ela não era tão pervasiva, e quando eu digo tecnologia, é tecnologia digital, né? Ela não era tão pervasiva em tudo da nossa vida. Mas agora a gente tem a tecnologia muito ligada a todos os aspectos da nossa vida. A gente não consegue escapar de quase nada. O governo tem programas, para prover certas funções do governo, a gente precisa entrar no site dele, se cadastrar. Maior tipo de... todo um novo tipo de indústria de serviços surgiu baseada na tecnologia digital. Todo mundo se comunica usando aplicativos e tal. Esse tipo de coisa. Então a tecnologia ela é muito pervasiva. Então é quase engraçado tu falar em ameaças ligadas à tecnologia, porque na realidade quase tudo hoje é ligado a essas ameaças. Então assim, hoje a tecnologia digital permite que a gente colete dados e guarde eles por muito tempo por relativo baixo custo. E isso é uma coisa que para mim é muito séria, porque, de novo, voltando para a questão do Snowden, o que o Snowden mostrou é que lá nos Estados Unidos eles guardavam esses dados não porque eles achavam que um determinado cidadão de um país deles ou de outro país que eles estavam monitorando, ele tinha feito algo errado. Mas porque talvez, se eles pensarem no futuro que aquela pessoa pode ter feito algo errado, eles podem voltar e ter todo o conjunto de dados. Então, como o custo de fazer essa vigilância das pessoas é muito barato, começa a se criar a possibilidade de retroativamente puxar toda a vida da pessoa e descobrir todas as coisas erradas ou descobrir o que tu quer buscar sobre isso. E isso é uma coisa que é muito prejudicial imagino, para um indivíduo, mas também para grupos que possam ser marginalizados por instituições, sejam elas do governo ou instituições privadas. Isso fica claro com, por exemplo, a questão, sei lá, de planos de saúde que podem pesquisar teu histórico de doenças para tentar te cobrar mais, ou em empresas de aviação, que agora ninguém está voando, né, por alguns motivos, mas empresas de aviação que pelo teu perfil de buscas vão te cobrar mais caro porque sabem que tu quer ir para um lugar específico, ou empresas de aplicativos que no momento que tu tá necessitado, tua bateria tá baixa e tu tá longe da tua casa, ela pode decidir, eu sei que essa pessoa tá desesperada para pegar um carro aqui no meu aplicativo, eu posso aumentar o preço. Esse tipo de coisa é uma coisa que também, não sendo transparente, assim, diminui muito a liberdade das pessoas que estão expostas a esse tipo de coleta de dados. A maioria das nossas atividades no mundo digital deixa um rastro. Isso é uma consequência infeliz, assim, da facilidade de coletar dados e da digitalização de tudo, mas basicamente tudo que a gente usa para acessar na rede vai ficar logado em algum lugar, vai deixar um registro em algum lugar. E esse é o tipo de coisa, de novo, que permite o que a gente falou no primeiro ponto, que é quase tudo, basicamente, de uma pessoa pode acabar ficando logado em algum lugar. E daí isso permite, por exemplo, a categorização e acompanhamento automático dos indivíduos. Então, de novo, as pessoas têm o argumento de que assim, eu nunca fiz nada, eu sou um cidadão de bem, eu sou uma pessoa que não me envolve com essa questão de política, eu não tenho nada para me preocupar. Mas mesmo que tu seja esse cidadão aí de bem perfeito que nunca vai ser alvo de nada, tu vai ser alvo de categorização e sei lá, tracking, que as pessoas chamam, que é basicamente te colocar em grupos de interesse, te colocar em categorias de tipos de pessoas, e isso vai ser usado, que nem a gente viu, para propaganda eleitoral, para marketing direcionado, que algumas pessoas tentam fazer o argumento de que seria bom o marketing ser direcionado especificamente para ti. Eu acho meio ruim, duvidoso isso. E isso foi usado, por exemplo, na história que vocês talvez tenham ouvido falar, que é da Cambridge Analytica, que fazia direcionamento de propaganda política para grupos específicos, né? Então tem um artigo muito legal que de repente até eu vou pedir pro Vini, que é o mod, postar no grupo, que é os dados postar no chat do Twitch ali, os dados que viraram o mundo de cabeça para baixo e tal. Meio que fala sobre o cara que fez a pesquisa da Cambridge Analytica, que a pesquisa foi usada na eleição do Trump e tal. É muito interessante para as pessoas que ainda acham que não tem grande problema nessa questão da categorização dos indivíduos e coleta automática de dados. E daí isso tudo reduz a tua esfera de privacidade. Então, vocês devem ouvir as pessoas falando às vezes, tipo, não existe mais privacidade, sabe?
é foda, mas tudo já tá, sabe, tudo já tá dominado e tal. E isso é uma coisa que pra mim é muito negativa, que nem eu já falei lá, porque a nossa esfera de privacidade é a nossa limita, estando limitada, também limita os pensamentos que a gente consegue ter, também limita as ideias que a gente consegue articular com os outros. Então, uma sociedade com mais privacidade, na minha opinião, é uma sociedade mais empoderada. E daí, uma coisa que é interessante... Deixa eu dar uma lida no chat. Tem a história da guria americana que descobriu que estava grávida depois da Amazon mandar recomendações para bebê. Ela não sabia, essa é a moral. Ela estava agindo como... porque quem não sabe, fazer um parênteses aqui, a pesquisa da Cambridge Analytica, ela é baseada em assim, eles perceberam que tinha como se fosse uma correlação entre likes das pessoas e teste de personalidade, mais ou menos isso. Então daí eles fizeram isso basicamente juntando os resultados de teste de personalidade, aquela coisa de tipo, veja que personagem você é, ou veja se você é do seu signo, aqueles testes estilo BuzzFeed, assim. As pessoas faziam isso no Facebook e daí eles conseguiram meio que dizer assim, tá, olha só, pessoas que têm pais divorciados deram likes nessas páginas aqui. Tipo, sei lá, algum estilo de página específico lá. E daí eles conseguiam fazer a volta, porque era uma correlação, não é que seja perfeita. Eles diziam assim, tu tem likes nessas tais páginas, provavelmente teus pais são divorciados, com uma chance de 80%. E daí, sabendo que a pessoa tem pais divorciados, eles podiam fazer marketing de uma coisa específica, porque, sei lá, eles imaginariam que talvez a pessoa tem um certo perfil ali. Só que daí isso vai pra todos os tipos de coisa, vai que nem o pessoal falou no chat, pessoas grávidas tem um certo perfil de likes. Pessoas que são negras têm um certo perfil de likes. Pessoas que são 50 anos ou mais e brancas têm certo perfil de like. Então isso foi usado na campanha dos Estados Unidos para fazer propagandas específicas, assim, tipo, eu quero fazer para esse grupo que mora em tal estado e é negro e tem até 30 anos de idade. E daí eles podiam botar uma campanha assim, tipo, Hillary Clinton aqui falando super mal dos negros. E isso tudo acontece de uma maneira que a gente vai falar um pouco mais pra frente sobre isso, que é meio opaco para as pessoas que estão dentro das plataformas. Talvez tu nunca saiba que, sei lá, o teu vizinho tá recebendo um certo tipo de propaganda política e daí tu nunca vai ter a chance de, no mercado das ideias, dizer assim, vamos debater isso, ou deixa eu te explicar por que essa ideia não é verdade, ou isso é falacioso. Então isso foi muito assustador, a criação dessa técnica de marketing em 2016, quando ela foi usada, né? Deixa eu dar uma olhada no chat. Não lembro se ela sabia ou se os pais dela não sabiam. Isso, tá. Então, assim, a sua identidade online, que nem eu já toquei um pouco, é o conjunto dos seus dados e rastros que tu deixa por toda a internet. A nossa identidade ela é criada por nós, mas nem sempre da maneira que a gente quer. Então, quem tem redes sociais, depois das leis que passaram na União Europeia, o GDPR lá, que eles são obrigados a te mostrar os dados que eles coletam e de te deixar pagar os dados, a maioria das redes sociais vai ter uma seção agora em que eles meio que vão ter que dizer assim os tipos de dados que eles guardam de ti e te mostrar eles e te permitir apagar eles. E às vezes, se vocês forem nas redes sociais lá e explorar esses dados, vocês vão ver que eles têm muitas coisas que tu não faz ideia de como eles têm. Tipo, posição geográfica, beleza? Eles têm, assim, tipo... tem muita coisa. Tem uma seção no Facebook, depois se eu lembrar lá, eu passo um link pra vocês vão ver, tipo, como é que eles sabem esse monte de coisa que não tem nada a ver, sabe? Porque aplicativos trocam dados, esse tipo de coisa. Então, esse rastro é criado por nós, mas, de novo, como tudo na era digital agora deixa rastros, nem sempre a gente cria isso da maneira que a gente quer. E o nosso objetivo agora é tentar maximizar o controle sobre essa identidade. Seria muito bom que a gente soubesse todos os pedaços nossos que estão rolando pela internet, mas a gente não sabe. E a gente tem que entender, daí, maximizando esse nosso controle, o que a gente quer falar e compartilhar em cada espaço na internet. Porque, infelizmente, se remover de todos os espaços seria uma solução, mas, como eu disse, a gente avançou muito rápido adentro da internet e agora a gente depende muito disso.
Então é um jogo de navegação ali que a gente tem que aprender a fazer e uma coisa vai ter que alimentar a outra. A gente reclama nossa liberdade, a gente aprende as boas práticas e a gente pressiona as plataformas para que elas sejam mais abertas, que a gente cria nossas próprias plataformas para não ter mais esses problemas. Deixa eu dar uma olhada aqui. Isso, escutem o que o Rose está falando no chat, que tem algumas leis novas que estão sendo criadas para isso e que às vezes elas são capengas e tal. É muito foda. Tem pessoas que são ativistas com relação a isso e é muito importante o trabalho que eles fazem de tentar entender o que as leis fazem, o que está certo, o que está errado com elas e como a gente imaginaria, assim. E quem acompanhou o processo do marco civil da internet no Brasil vê como, às vezes, como é difícil a briga, que foi uma lei muito foda, que foi discutida com a sociedade, várias coisas, e como é difícil a briga de conseguir aprovar isso e depois aplicar isso sem que isso seja deturpado. Então, é importante. A gente vai falar, talvez, mais pro final sobre isso. E daí, sabendo sobre tudo isso que eu falei, a gente vai ter que pensar sobre soluções e estratégias, da mesma maneira que eu falei sobre o que significa segurança nisso, que a gente vai ter com essas ameaças da vida digital. E daí eu vou apresentar algumas coisas. Primeiro, a gente vai ter que fazer aquele planejamento de risco para os lugares onde a gente vai estar se expondo. E não é que eu literalmente peguei, assim, Twitter, riscos e tal coisa, e fiz uma tabelinha. Embora isso talvez fosse legal e talvez vocês queiram fazer isso. Mas é pensar o que poderia dar errado, o que está sendo exposto em cada plataforma, tirar um tempinho, assim, para sabe, tentar entender o que isso significa. Utilizar a criptografia, que é uma coisa que toda vez que eu estou falando sobre segurança, eu nunca encontro um tempo para me expandir mais em criptografia, mas tem um slide ali para frente que é uma coisa mágica que a gente pode usar para deixar nossos dados legíveis apenas para as pessoas que a gente quer compartilhar eles. E tem uma maneira certa e errada de usar a criptografia. Entender basicamente o que cada ferramenta digital faz e não faz, porque é muito a questão quando tu está usando alguma ferramenta, tu vai pensar qual é o meu objetivo aqui. É me comunicar com os meus amigos. Essa outra ferramenta aqui é para divulgar para um público maior. Essa outra ferramenta aqui é para prover tal serviço que eu preciso. Então, se tu entender para que serve uma ferramenta e a outra, tu começa a definir o escopo do que tu vai fazer numa e não na outra, porque às vezes a tua segurança ali não está garantida se tu não usar a ferramenta especificamente pro que ela serve. E daí, como as companhias gostam que tu dê dados para eles, às vezes eles vão querer que tu fique o dia inteiro dentro da ferramenta deles, mas vamos pensar o que a gente ganha ou não fazendo isso, né? Compartimentalizar suas ações, que tem a ver um pouco com isso, que é entender o que tu quer fazer em cada lugar e de repente ter uma identidade diferente para cada lugar, para que isso não possa ser linkado entre si. E muito importante ali embaixo, não rodar software que a gente não conhece e não confiar em links estranhos, essa coisa. Isso é nível básico. Deixa eu dar uma olhada no chat aqui. Sim, pode ir colocando tudo no chat, material extra, porque depois eu vou juntar todo o material também. Eu não fiz um slide com todo o material que eu usei, mas depois eu vou juntar o material e colocar pro pessoal. Então pode ir colando aí. Beleza, vamos ir para a próxima. E de novo, se vocês tiverem qualquer pergunta ou colocação, podem ir falando aqui. Que nem eu disse, isso aqui é um pouco do que tem sobre o assunto. E eu vou deixar links e coisas para vocês estudarem mais, nome de coisas para vocês pesquisarem. Tá, e daí uma das maneiras mais simples que as pessoas pensam quando elas começam a pensar na sua própria segurança é a questão da segurança por obscuridade. Que é basicamente assim, eu vou fazer uma coisa aqui em segredo, ou eu vou fazer uma coisa de uma maneira que eu não vou dizer para os outros, e daí eles não vão descobrir o que eu estou fazendo, eu vou me defender dessa maneira. Então, isso seria o equivalente a tem pessoas que estão me procurando, mas eu vou fazer tudo que eu faço de um lugar onde eles não sabem. E essa é a única defesa que eu tenho. Ou tipo, a minha casa parece que tá com a porta fechada, mas ela não tá com a porta fechada, e se a pessoa não tentar, ela não vai saber. E daí na computação seria o que, assim, tipo, digamos que eu vou discutir coisas que eu não quero que os outros saibam, então eu vou fazer isso num chat aberto, mas que ninguém sabe encontrar ele, que a pessoa precisa do link. Ou eu vou colocar
um vídeo ali que eu quero mostrar só pro meu amigo, mas eu deixo o link aberto e se alguém tivesse esse link poderia entrar no vídeo. É o tipo de coisa que, assim... ou tem um exemplo legal no governo. Estou atrás de 7 proxies, boa sorte tentando achar meu endereço. Isso talvez seja alguma outra coisa. E janela anônima a gente vai falar um pouco mais pra frente também, que é uma outra coisa. Mas tem um exemplo que talvez se alguém lembrar melhor no chat, mas era a Dilma, alguém do governo Dilma, que tinha tipo uma conta de e-mail do Gmail em que eles entravam na conta, digitavam e-mails e deixavam nos rascunhos, e daí outra pessoa logava na conta e olhava os rascunhos, e daí era assim que se trocavam mensagens. Eu não quero dizer que foi a Dilma, ou se foi alguém do governo Dilma, depois eu vou dar uma buscada nisso. Mas basicamente as pessoas entravam numa conta do Gmail para colocar dados ali, e daí outras pessoas entravam na mesma conta e liam os dados. Só que isso é uma coisa, era uma secretaria ou ministério. Isso não é uma coisa muito inteligente, porque primeiro que todo mundo que tem a senha daquela conta ia saber daquelas mensagens, e daí, sei lá, eles estavam compartilhando uma senha. Segundo que o Google guardou aquelas mensagens, então alguém dentro do Google de repente poderia descobrir aquilo, e pensando nas revelações do Snowden, os Estados Unidos poderia, se eles descobrissem que era a conta que a Dilma, ou alguma coisa do governo da Dilma estava colocando lá, eles poderiam ler aquilo. Então, não tem, na realidade, essa estratégia. Eu já tô há muito tempo aqui. E aí, Teigoro, eu acho. A gente vai falar um pouco sobre extensões depois, tá? Então, assim, não é uma estratégia efetiva de segurança. A gente sempre tem que assumir que o adversário, né, que seria a pessoa que está tentando quebrar a nossa privacidade, ela vai estar ciente mais ou menos do teu esquema de segurança. Não quer dizer que tu tem que explicar para todo mundo o teu esquema de segurança, mas tu tem que sempre assumir que, tipo, se o sistema, a única segurança é obscuridade, não vai funcionar. E geralmente as melhores estratégias de segurança são transparentes. Então, sei lá, para dar um exemplo muito fácil, a questão da porta, sabe? Tipo, a porta na tua casa é uma estratégia de segurança. Todo mundo sabe como é que funciona uma fechadura e que talvez se tu chutar a porta forte o suficiente tu possa abrir ela e tal. Mas a tua porta pode segurar uma pessoa que está querendo quebrar ela por um tempo determinado. Uma fechadura bem feita não é tão fácil assim de arrombar e quebrar. Então tu sabe basicamente quais são os riscos e quais são as defesas que tu está assumindo, e as melhores estratégias de segurança geralmente elas mesmo que a pessoa saiba como é que ela funciona, ela não vai ser fácil de ser quebrada. Essas são as melhores estratégias de segurança. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá, e daí eu vou falar muito rápido sobre criptografia. Tem um material muito legal sobre criptografia. Inclusive o pessoal do lugar onde eu trabalho está preparando para colocar no blog deles lá um texto bom sobre criptografia. Então, de novo, vou ter uma lista de material todo que eu vou passar para vocês. Mas aqui super em resumo, tá? A criptografia é uma maneira de tu codificar uma informação de uma forma que ela só seja compreensível para quem tu quer que tenha acesso a ela, tá? Então vai entrar uma informação que é legível aqui, vai acontecer um processo, e a informação que vai sair só pode ser legível por quem tu gostaria, tá? E daí tem várias maneiras de fazer criptografia. A melhor criptografia ela vai ser sempre transparente. Mesmo tu sabendo qual é o funcionamento do sistema de criptografia, mesmo tu sabendo como é que funciona o método, vai ser impraticável quebrar esse método sem ter a chave, o segredo que foi usado para criptografar. E o tipo ideal de criptografia ele vai depender da aplicação que você está usando. Então, alguns tipos de aplicativo de mensagem vão usar um tipo de criptografia. Alguns aplicativos de criptografia dos teus arquivos em disco vão usar algum outro tipo de criptografia. Então, geralmente o que tu quer é um método de criptografia que seja bem estabelecido, que as pessoas entendam ele e entendam matematicamente como o processo de quebrar ele é difícil, tá? E daí tem toda uma polêmica sobre será que a NSA lá nos Estados Unidos sabe quebrar alguns tipos de criptografia, e daí tem toda uma discussão assim, mas o que eu vou entrar nos detalhes de criptografia aqui é que geralmente é desejável, vai codificar uma informação de certa maneira que quem a gente não quer que veja ela não veja, tá? E se vocês tiverem dúvidas, eu posso explicar mais depois. Tá, e daí eu vou começar a falar algumas coisas que, no geral, são interessantes pra gente ter como boas práticas quando a gente tá usando a internet, tá?
E então, assim, HTTP, vocês já devem ter ouvido esse termo. Eu sei que eu tô falando talvez para um mix de pessoas que são leigas e de pessoas que não são leigas, né? Mas HTTP é o protocolo, digamos, é o tipo de mensagens que são usadas para fazer a internet funcionar, né? O nosso navegador fala HTTP e os sites falam HTTP e assim eles se conversam e conseguem te mostrar o conteúdo que tu tem quando está na internet. Alguém já inventou um alfabeto de símbolos esquisitos quando criança? Sim. Isso se chama, se quem quiser estudar criptografia depois, isso se chama cifra de César. É tipo, uma das primeiras cifras, talvez a primeira cifra inventada, né, da criptografia. E infelizmente ela é bem fácil de quebrar. Mas para uma criança é trifoda. Então, assim, no protocolo HTTP, que é o protocolo que a internet foi criada, a segurança não era uma prioridade. Então precisou ser colocado alguma coisa no meio para corrigir esse problema. Porque no HTTP, todos os intermediários que levam a tua mensagem têm acesso ao conteúdo. E daí eu até devia ter colocado uma fotinho aqui de quantos computadores a tua mensagem tem que passar até chegar, por exemplo, ao google.com. Mas ela passa por um computador do teu provedor, por outros computadores que estão te ligando até a internet lá nos Estados Unidos, e ele vai dar, tipo, a gente chama, sei lá, hops, então, pulinhos, assim. Então a tua mensagem vai passar por, sei lá, 4 computadores até ela chegar no Google, e a tua mensagem era o teu termo de busca, tá? Então, no protocolo HTTP original, essa mensagem ela passava, a gente chama em texto plano, sem ser criptografado. Então, todo mundo que estava no meio, passando a tua mensagem para lá e para cá, podia ler o conteúdo da tua mensagem, podia modificar o conteúdo da tua mensagem. E isso é extremamente problemático. Então, foi inventado um protocolo por cima, que é o HTTPS, e vocês reconhecem ele porque quando vocês estiverem num site e ele tem o cadeadinho ali do lado do nome, ele está usando HTTPS, né? Ele está usando criptografia do protocolo HTTP. Inicialmente, a ideia por trás do HTTPS era criar uma... Desculpa. Era criar uma maneira de tu encriptar os dados, ter certeza que eles não são modificados tanto indo para a fonte quanto chegando depois da resposta, e também ter certeza da identidade de quem tu está falando. Então, sei lá, pensem naqueles e-mails de phishing que chegam lá e diz assim, digite sua senha nesse site aqui e é Google com 4 Os, por exemplo. A ideia é que quando tu entrasse num Google que tem o cadeadinho, tu tivesse certeza que aquele é o Google de verdade. E isso ainda é verdade, mas tem um grande problema sobre quem centraliza a responsabilidade por dizer quais sites são os sites de verdade. E daí isso era um problema sobre quem tinha acesso a ter os seus certificados e quem tinha acesso a criptografar o seu tráfego. E tem havido uma campanha muito forte de criptografar todos os sites, porque a gente quer que o máximo de pessoas esteja usando conexão criptografada para que só elas e os sites que elas acessam tenham acesso às informações. E daí hoje todo mundo tem acesso fácil ao cadeadinho, o que é muito foda, o que é muito bom, mas ao mesmo tempo é bem fácil também, se eu quiser criar um site, um Google fake, eu tenho um Google com 5 Os e ele tem um cadeadinho também. Então, vocês olham que o site tem cadeadinho e vocês olham o endereço do site e veem, ok, esse endereço aqui parece o endereço do site de verdade, então eu posso confiar nesse site. Deixa eu dar uma olhada no chat. No caso, ele tem a certificação SSL e o cadeado. Exato. Isso, o cadeado é consequência de ter uma certificação válida. Mas exatamente o problema é que assim, antes era muito difícil conseguir o certificado. Basicamente, o jeito que funcionava era assim, tu paga um dinheiro para órgãos que geralmente estavam nos Estados Unidos para eles te adicionarem como um domínio válido. Tu compra o domínio, que tu tem que comprar também, esse é um outro sistema. Tu compra o certificado e tu renova isso de tempos em tempos. Só que isso causava uma centralização financeira, um custo financeiro para que o teu site pudesse ter criptografia. E o objetivo hoje é que a maior parte dos sites tenha criptografia exatamente para que o usuário normal não precise se preocupar com isso, esteja sempre usando as suas informações passando criptografadas pela rede. Então se criou uma coisa que é o Let's Encrypt, que é uma facilidade muito grande, assim, basicamente várias empresas
e instituições de computação se juntaram para dar uma facilidade para todo mundo ter certificados no seu site. Isso criou uma situação muito boa, onde a maioria dos sites pode ter criptografia hoje, mas também é bem mais fácil de ter um cadeadinho, então prestem atenção em quem tem cadeado. Muitos dinheiros. Não sei, eu devo ter falado errado ali, mas tá, beleza. E daí isso nos leva para um segundo ponto aqui, que é a questão das VPNs, que é um termo que vocês devem ter ouvido falar muito por aí, tá? A VPN, o termo significa Virtual Private Network, uma rede privada, tá? Uma rede virtual privada. E basicamente o que a VPN faz é criar um túnel por onde os teus dados passam, tá? Primeiro vamos voltar antes de eu falar da questão do túnel. A questão do HTTPS é que ele permite que os nossos dados viajem pela internet, dando todos os pulinhos, passando por todos os lugares que eles precisam até chegar no destino deles, permite que eles viajem encriptados. Ninguém vai poder ler, ninguém vai poder modificar esses dados. Mas ao mesmo tempo, do nosso lado, quando, sei lá, o meu provedor digamos que o meu provedor é Oi, e daí quando eu digo assim, eu quero acessar twitch.tv, o conteúdo da minha mensagem até o twitch.tv vai criptografado, a resposta do Twitch volta criptografada, mas o meu provedor sabe que eu tentei acessar o twitch.tv, que eu acessei o twitch.tv e que eles responderam. Ele não sabe o que aconteceu, mas ele sabe que eu falei com esse serviço. E isso é uma coisa que é ruim, primeiro porque vai estar dedurando tudo que você está acessando para o teu provedor. E segundo, que alguns países ou instituições que queiram bloquear sites, mesmo que o conteúdo do teu site com o teu computador esteja indo criptografado, eles podem bloquear só sabendo o destino da tua mensagem. Então, alguns exemplos, quando se derrubava sites de pirataria, aí, tipo, que o governo dos Estados Unidos chegava e derrubava os sites e tal. Às vezes eles fazem isso de uma maneira meio porca, que é só removendo o endereço dele, mas os IPs ainda funcionam. Mas às vezes eles faziam isso de uma maneira de, tipo, tentar excluir certos IPs de serem acessados pela tua conexão de internet. Ou um outro exemplo que aconteceu, que a Rússia queria que o GitHub, que é um repositório de código, retirasse, que é um site repositório de código, retirasse uns arquivos específicos que um cara botou lá, que eu acho que, se não me engano, era uma carta de suicídio ou uma apologia a suicídio, alguma coisa assim. E daí o governo russo disse, a gente tem um mandado para tu retirar esse conteúdo aqui do site, né? E daí o GitHub disse, eu não vou retirar o conteúdo porque isso aqui não tá ferindo nenhuma lei do nosso país. Aí a Rússia queria bloquear, digamos, só aquele endereço daquele arquivo específico no país, só que como o HTTPS ele não mostra quais dados estão trafegando, só mostra o destino, eles pegaram e disseram, ok, nós vamos bloquear o GitHub inteiro, tudo que vai em volta do GitHub está bloqueado. E isso não é ideal, né? Então, esse tipo de bloqueios ou esse tipo de tracking que o teu provedor pode fazer dos teus acessos na internet, a gente pode contornar com uma coisa que se chama VPN. Como é que a VPN funciona aqui, ó? A gente tem, eu acho que eu peguei essa figura, foi surpreendentemente difícil achar uma figura bonitinha de VPN, então vocês só vão ter que entender que essa VPN aqui vocês podem ver que assim, tu tem o teu tráfego público e daí no meio do tráfego público tem um monte de gente de capuz, pessoas malvadas que querem ler teus dados, tá? Então isso aqui é a situação que eu disse, quando tu tá acessando a internet publicamente, todos os teus dados vão poder ser pelo menos os endereços que tu está acessando vão poder ser vistos pelo teu provedor ou por pessoas que estejam aqui no meio, por computadores que tu precisa passar para chegar no lugar onde tu quer. E o que uma VPN faz é que tu cria um túnel, digamos, até o servidor de alguém que está provendo essa VPN, e daí do teu computador até esse servidor está passando um tráfego encriptado. Então o teu provedor só vai ver assim, tu tá falando com esse servidor aqui e tá tudo encriptado aqui no meio. E daí depois esse servidor vai falar com quem tu quer na internet. Então isso geralmente, para usos mais benignos, isso vai ser usado para quê? Para, digamos, tem um site que que tá bloqueado na Rússia. Aí tu pega, acessa uma VPN que tá nos Estados Unidos, por exemplo, e essa VPN acessa o endereço para ti. Então, lá na Rússia, o teu provedor de internet vê, tu tá falando com esse computador aleatório dos Estados Unidos
e esse computador está te devolvendo. Mas aí o computador dos Estados Unidos está acessando o GitHub e te mandando conteúdo. Então isso te permite quebrar bloqueios, por exemplo, mas isso também permite tu esconder do teu provedor quais sites tu está acessando, porque o teu provedor só vai ver, ele está falando com esse servidor aqui, tráfego encriptado. Eu não sei quem é que ele está acessando, não sei que está acessando Twitch, não sei se está acessando Mega Upload, não sei se está acessando Twitter, não sei nada, tá? E daí o dilema todo que existe é, tu confia mais que o teu provedor tenha os teus logs, né, dos teus acessos, ou que o teu serviço de VPN tem. E daí tem toda uma discussão que depois a gente pode conversar, vocês podem perguntar, vocês podem dar uma pesquisada sobre quais são os melhores serviços de VPN, em quais tu pode confiar mais ou não. E geralmente, assim, os serviços pagos vão querer te dar certas garantias do que eles fazem, do que eles não fazem. Mas daí o problema todo é que a gente sabe que alguns governos mais autoritários, como por exemplo o dos Estados Unidos, pedem informações dos provedores de serviço e tem leis que proíbem, inclusive, eles de te dizerem que eles pediram. Então sempre fica naquele jogo de morde-a-sopra de saber se tu pode confiar num provedor de VPN ou não. Mas enfim, daí qualquer pergunta que vocês tiverem, vocês podem falar aqui embaixo. E daí tem uma coisa que eu não vou entrar em detalhe agora, que é o Tor, né? Que é uma outra maneira de tu criptografar teu tráfego e de repente mudar, esconder a tua posição geográfica. Mas esse é um tópico avançado que eu vou deixar para estudos depois, porque eu estou tentando focar em outras coisas aqui. E daí eu vou voltar aqui para uma coisa que eu tinha falado ali antes, que é a compartimentalização da tua vida na internet. Então, assim, se tu puder, para as coisas diferentes que tu faz, que não tem necessidade nenhuma de compartilharem identidade, você cria identidades diferentes para esses propósitos diferentes. E daí tu tenta não compartilhar tuas senhas, que isso a gente vai falar mais pra frente, tu nunca deveria compartilhar tuas senhas, mas tenta não compartilhar tuas senhas e informações sensíveis como e-mail e tal, entre essas tuas identidades, e isso tudo vai ser melhor aplicado se tu utilizar em conjunto com as outras técnicas. Se tu quiser fazer certo tipo de coisa na internet, de repente tu sempre acessa por uma VPN, e a outra coisa tu pode acessar sem precisar de uma VPN, porque tu acha que tu não tem muitos problemas fazendo isso. E se tu quiser acessar certo tipo de site, tu usa um e-mail. Se tu quiser acessar tal e-mail, tu sempre usa enfim, esse tipo de coisa. E é muito uma questão de não fazer o trabalho de cruzar todos os teus dados ser tão fácil. E daí eu não vou entrar em muitos detalhes de como tu pode fazer isso, porque tem várias pitfalls, não sei como é que é, tem várias armadilhas que a gente pode cair em que a gente vai estar linkando nossos dados. Mas enfim... e daí agora a gente vai falar sobre senhas, que vocês devem ouvir muito por aí esse tipo de coisa falada, mas eu vou repetir. Nunca compartilhe a mesma senha entre serviços diferentes, tá? Por quê? Porque a senha é uma informação sensível que o serviço, os bem implementados, deveriam guardar de uma maneira que não é reconhecível se eles perderem seus dados, nem para quem trabalha lá dentro, nem se os dados deles vazarem na internet ou alguma coisa. Mas se tu usar, digamos, a mesma senha em todos os sites, tu só precisa de um deles que é mal feito e que vaza a tua senha, ou que alguém mal intencionado lá pega a tua senha, para a pessoa, por exemplo, saber uma senha agora que é igual em todos os serviços. E daí seria segurança por obscuridade, sabe? Tipo, a pessoa, se tu usa, sei lá, a tua mesma senha do teu e-mail, a senha do teu Twitter, e daí alguém descobre a tua senha do Twitter, ela poderia pensar, será que o e-mail que está cadastrado nesse Twitter aqui tem essa mesma senha? E as pessoas vão fazer isso. Então nunca compartilhe as tuas senhas. Aprendam, e daí tem muitos guias por aí, vai ter nas referências, aprendam como criar senhas que são mais seguras. Tem a questão de criar milhões de caracteres e coisas. Tem a questão de fazer senhas longas só. Então tem maneiras, tem coisas que calculam, tu bota um estilo de senha, vai dizer essa senha tem mais segurança ou menos, é legal aprender isso. De preferência, aprendam a utilizar um gerenciador de senhas. Parece que é complicado, mas se vocês aprenderem legal a utilizar e conseguirem integrar isso no dia a dia de vocês, fizerem backup das senhas e tal, tiverem ali uma segurança de como tu guarda elas, acaba sendo muito útil, porque daí um gerenciador de senhas te permite não pensar em senhas, não se estressar com as senhas e elas serem todas gigantes e muito seguras, tá? Então isso é uma coisa que eu recomendo vocês darem uma pesquisada em como é que funciona.
e eu não sei se for devs é um gerador de senha, mas deem uma pesquisada nos geradores de senha. Eu recomendo o KeePass X, que é o que eu uso, e nem todos assim são, digamos, super de qualidade. Então vocês busquem um que seja software livre e que seja bem recomendado pelas pessoas da comunidade, e a gente vai falar sobre software livre um pouco mais pra frente. E daí, óbvio, cuidado onde tu digita a tua senha, porque um phishing muito comum, né, uma tática de tentar roubar senhas das pessoas é criar uma página de login falsa, ou é colocar um keylogger no computador, que é fazer o computador guardar tudo que é digitado ali. E também não entregue essa senha pra ninguém. Eu sei que é foda, que tem casos às vezes que a pessoa vai te pedir, me dá uma maneira de eu acessar esse arquivo, mas geralmente a maioria dos serviços ou coisas que tem uma função de compartilhar vão ter uma maneira mais fácil e mais segura de tu compartilhar dados. Não deem essa senha para as pessoas, mesmo que vocês confiem nas pessoas, porque não é tanto uma questão de confiança, é uma questão que agora tu também expandiu essa pessoa, ela também tá guardando um segredo teu que ela também pode ser alvo daí de outras campanhas de phishing, ou ela pode ser alvo de vigilância também, e agora essa pessoa não tem só os segredos dela, tem os teus segredos, então é melhor tentar não compartilhar esse tipo de coisa. Usar senhas grandes geradas pelo navegador é uma péssima ideia, então. Cara, eu não sei, tá? Porque, assim, talvez alguém no chat possa explicar melhor, porque tem um pessoal bem foda aí no chat. Mas se for um navegador que tu confia, tipo, eu acho que o Firefox é um que eu vou recomendar aqui, e o processo de gerar senhas ali for bem feito, vale a pena, tá? Eu acho que não teria grande problema, assim. É muito, digamos que assim, se tu guardar bem a tua senha gerada e ela for segura e bem grande, já é melhor do que nada, já é melhor do que ter, sabe, o teu nome e 1, 2, 3, 4, 5, já é melhor do que ter uma sequência de números e tal. Então, é sempre uma questão de, tipo, estudar um pouquinho qual é o método, ver se as outras pessoas estão falando bem. Geralmente, se é estranho a coisa, se é mal feito, vai ter um bando de gente dizendo, isso aqui não é seguro. Então, dá uma pesquisada. E se quiser mandar um link sobre algum específico, que é um link que tu não pode mandar, mas se quiser, tipo, dizer assim, sei lá, o do Firefox tem isso. Eu não uso, porque eu uso o KeePass X. Mas a dica é basicamente, entenda o que você está usando. E daí agora eu vou falar um pouco sobre software livre, que é um termo que eu fiquei falando muito aqui. Então, basicamente, assim, para quem não é da computação, quem não trabalha com isso especificamente, né, com desenvolvimento de software, sei lá, talvez nunca tenha ouvido falar no termo software aberto e livre. Mas, basicamente, todo o programa que roda no computador, ele é feito por uma lista de comandos, né? Tem muita gente que faz joguinho ali no Peteca, então vocês sabem que uma parte de dentro do jogo é programar o comportamento do jogo, né? O que ele vai desenhar quando liga a tela, o que vai acontecer quando tu aperta tal botão, o que vem primeiro, o que vem depois. Então, todo o programa de computador é uma lista de comandos, tá? Mas o programa de computador, quando tu recebe ele para rodar, essa lista de comandos ela não é fácil de ver. Ele é só um arquivo assim meio opaco, uma caixa preta que tu só pode rodar e interagir com ele depois que ele está rodando. Não é fácil de estudar para ver o que ele está fazendo, não é fácil de desacoplar tudo e ver, ele fala com esse servidor, ou quando eu apertar tal botão ele faz tal coisa. Depois que ele está pronto é meio difícil de entender. Então já tem há muito tempo na computação, acho desde 80 e poucos, um movimento de pessoas que dizem seria legal se para todos os softwares que a gente roda a gente conseguisse ver como é que eles são feitos, a gente conseguisse estudar como eles são feitos, a gente conseguisse modificar eles e redistribuir versões modificadas deles. E isso é uma coisa que vai um pouco assim, na época quando começou a se profissionalizar o ramo da computação e venda de software, essas coisas, teve um movimento muito forte para que isso não acontecesse, porque a maneira como o software era feito era um segredo industrial, era uma vantagem que tu ia ter sobre a tua competição, e isso é uma tendência que se perpetua até hoje. Só que esse movimento todo do software livre é um movimento que busca trabalhar apenas com software que é possível de ler como é que ele funciona e espalhar isso, assim, tipo, tentar criar
as condições para que todo mundo use softwares que são livres e abertos. Tem uma mini diferença entre o que é livre e aberto, eu não vou entrar nas diferenças aqui. Mas, enfim, como tudo que a gente está falando aqui é tipo entender o software que tu está usando, saber o que ele está fazendo e tal, acaba sendo meio imprescindível quando tu está lidando com algumas coisas que são importantes, como por exemplo a tua criptografia ou a troca de mensagens e tal, que tu esteja trabalhando com softwares que são abertos, porque quando o software ele não é aberto, a gente nunca sabe se tem alguma coisa ali obscura dentro dele acontecendo que a gente não sabe. É difícil de auditar isso, é difícil de entender. Então, não quer dizer que a maioria das pessoas não usa tudo como software livre. Às vezes a gente usa algumas coisas que são software livre e a gente não sabe. Mas o máximo que vocês conseguirem usar de software livre, eu recomendaria. Então, assim, o grande exemplo de que se fala no software livre é o sistema operacional GNU/Linux, tá? E ele é um sistema operacional inteiro feito em software livre. Tem o navegador Firefox também, que é feito em software livre, que talvez vocês não soubessem. Ele é um navegador bem popular. O Google Chrome não é software livre, ele, digamos, parte dele é livre e parte são coisas da Google, que só o Google sabe o que tem lá dentro. E o Android em si, no início, era um sistema completamente livre também, mas depois que a Google comprou, a Google começou a colocar coisas que a gente não sabe o que são ali dentro. Mas quem tem um celular Android pode, se quiser começar a tentar usar mais softwares livres, pode instalar um aplicativo que se chama F-Droid, que vai te permitir instalar apenas software livre no Android de vocês, aplicativos de software livre, né? E tem também versões de Android que são todas software livre, só que daí já é requerido um conhecimento um pouquinho maior para instalar isso. Tá, e daí assim, trocar do Windows, por exemplo, ou do Mac para Linux não é uma coisa trivial, assim, tá ficando cada vez mais fácil, é 2020, né? Mas é uma coisa que se vocês tiverem a fim de dar o pulo, vale a pena. Cada vez mais coisas funcionam. Basicamente a barreira que existe muito grande é que alguns softwares só funcionam em Windows ou em Mac, tá? Mas aí a maioria das coisas vocês vão poder achar alternativas, tipo, por exemplo, eu botei um exemplo, tem esse site alternativetool.net, que vocês podem digitar o nome de um software e daí ele diz assim como se fosse alternativas ou os concorrentes daquele software ou daquele serviço. E daí eu botei um exemplo assim, sei lá, Zoom Cloud Meetings, que é um sistema fechado de videoconferência. Aí vocês vão ver várias alternativas ali e vocês podem ver que algumas alternativas são software livre. Então vocês podem fazer isso para vários softwares que vocês usam e mesmo que vocês ainda estejam usando Windows ou Mac, vocês podem começar a trocar partes do que vocês usam por software livre. E isso é muito importante porque, tipo, por exemplo, eu botei o Zoom como um exemplo ali, porque o Zoom teve várias controvérsias de segurança que o software ali estava fazendo coisas que as pessoas não entendiam. E estavam acessando servidores, vazando dados das pessoas de maneiras que não eram legais. Então, esse é o tipo de coisa que ter um software livre vai te evitar. Tá? E daí, de novo, entre em contato comigo depois no Peteca ou no Match Hackers. Se vocês quiserem mais ajuda a falar sobre software livre, a ideia não é tipo, entrar em 1000 detalhes aqui. Deixa eu dar uma olhada no chat. Por plugin tipo LastPass ou o navegador em si gera, tipo Firefox gera uma senha na hora. Tem plugins para o browser que te ajudam a gerar, que são os plugins dos softwares que tu pode instalar gerador de senha, mas eu acho que o Firefox tem a opção de gerar senha agora. Eu não uso muito, mas eu acho que tem. Tá, e daí agora a gente vai falar um pouco sobre navegadores web. Nem todos são iguais, então eu já adiantei um pouco isso, tá? Nem todos os navegadores web são software livre, tá? E daí isso é importante porque o navegador web ele é meio que a porta de entrada da gente para a internet, né? Então, provavelmente o Chrome, o navegador o navegador do Google, o navegador da Microsoft, como são empresas de computação que dependem desse modelo meio capitalismo de dados, de guardar dados teus, ou tipo te mostrar propagandas baseadas no que tu está acessando, provavelmente a tua privacidade já está um pouco comprometida de tu usar esses tipos de navegadores, tá? E também tu não sabe, assim, tipo, o Google, por exemplo, tem aquelas coisas dele de reconhecer tua voz para pegar comandos e tal. Então, o Google tem toda uma história meio sombria de, tipo, coletar o máximo de dados possíveis teus para usar depois, assim. Tu assina aquele termo lá que eles dizem, nós coletamos até a tua alma, e eles coletam até a tua alma. Então,
Geralmente tu vai preferir navegadores que são abertos, e daí a minha recomendação, Firefox, tá? Já teve uma época que o pessoal dizia, o Firefox é muito pior que o Google Chrome. Eu não acho, tá? De repente vocês vão ter uma história de horror, tipo, o Firefox não funciona, mas eu recomendo vocês usarem Firefox. E tem outros que são software livre também. O pessoal que é mais hardcore do Linux tem uma versão mais aberta ainda do Firefox, que é o Iceweasel, que é a versão do Debian. E se vocês quiserem dizer outros navegadores que são open source, no chat eu aceito também. E daí vocês têm que ler um pouco sobre as opções de privacidade que tem no teu navegador e daí pensar nos plugins e extensões e opções dele que vão te ajudar a reduzir assim, o impacto na tua privacidade, e também tomar cuidado nos plugins desnecessários que tu esteja instalando que podem expor a tua privacidade. Mas então geralmente tu vai querer instalar algum adblocker, e daí tipo tem adblockers que são melhores ou piores. Eu estou usando o uBlock, que aparentemente é um dos mais recomendados agora. Tem o Privacy Badger, que é um que ajuda a bloquear coisas desnecessárias que teu browser vai estar baixando. Tem o HTTPS Everywhere, que é um plugin que tenta fazer tu sempre acessar a versão criptografada dos sites, que isso aqui é cada vez mais desnecessário agora, porque os navegadores também estão ficando bem chatos com questão a isso. E já eu acho, não sei se é um problema tão comum, mas tem um plugin que ele bloqueia os mineradores de criptomoeda com JavaScript, que foi um problema que a gente estava tendo há uns 2 anos atrás, que os sites estavam usando o teu processamento para minerar criptomoedas e tal. E enfim, o Chromium é a versão do... Eu vi que o pessoal tá falando no chat. O Chromium é a versão só com as partes abertas do Google Chrome, tá? Talvez vocês possam usar ele ao invés do Google Chrome, porque ali tu meio que sabe tudo que tá rodando. Não tem as modificações da Google, mas eu ainda prefiro o Firefox. E aí talvez esteja caindo um pouco na paranoia de preferir só um. Mas, de novo, são trocas que a gente faz. Tu tenta ser o mais seguro possível nas tuas escolhas. E, de novo, se vocês tiverem dicas de coisas para adicionar nessa lista de plugins de privacidade, podem falar. Tá, e daí a gente chega numa outra parte muito grande que tem da nossa presença da internet, que é a questão dos aplicativos de mensagem, que se tu piscar já apareceu mais 20 aplicativos novos. E uma coisa muito importante que tem é basicamente entender a diferença que existe entre eles. Porque nem todos têm criptografia, ou nem todos têm criptografia sempre, ou nem todos têm a criptografia que funciona de uma maneira que serve para os teus usos, tá? E geralmente eu acho até que tem coisas que podiam cair em qualquer lugar dessa palestra, mas uma coisa que eu não falei, que já podia ter dito, é que uma das coisas que tu tem que buscar quando tu tá criando contas em qualquer lugar é ter mais do que uma maneira de autenticação, que a gente chama, que geralmente chama de autenticação em 2 fatores. E daí nos aplicativos de mensagem isso acaba sendo muito importante, porque basicamente assim, quando a gente está falando do teu e-mail, uma autenticação de 2 fatores é tu precisar, por exemplo, da tua senha, mais uma senha de um token que tu guarda em casa, o token, um dispositivo que gera tokens. Uma coisa que a gente pode entrar mais em detalhes depois. Ou é a tua senha mais uma mensagem que ele manda para o teu celular. Ou ela é uma senha, e no caso do serviço da Google, ele sabe a tua conta do Android e qual celular ela está vinculada, e ele pergunta, alguém está tentando logar na tua conta aqui, é tu. Então ele faz uma checagem da tua senha e uma outra checagem em casos específicos, tá? E daí nos aplicativos de mensagem, como geralmente a tua identidade no aplicativo ela está ligada ao protocolo SMS, a receber mensagens pelo celular, tá? Eu estou falando de aplicativos de celular, né? Que nem falaram ali no chat, o famoso Zap. Como a tua identidade ela está vinculada apenas no teu número de telefone e ao protocolo SMS, que é um protocolo muito não seguro, que não é criptografado, que é fácil de ser quebrado por uma pessoa que trabalha dentro da operadora ou que trabalha no governo, geralmente tu vai querer ter 2 maneiras, 2 fatores de autenticação nesses aplicativos de mensagem. Tu vai querer ter uma senha e o SMS do teu aparelho, ou uma senha e um e-mail para aplicativos que tenham isso, sei lá. E daí tu vai ter que entender a vantagem e desvantagem de cada aplicativo. Eu falei aqui sobre criptografia de ponta a ponta e criptografia cliente-servidor. Eu não vou entrar em detalhe aqui. Tem um vídeo que tem no canal do YouTube lá que eu falei, que eu expliquei
em que eu explico o caso das mensagens da Lava Jato que vazaram do grupo do Telegram deles. E daí nesse vídeo eu tento explicar mais ou menos assim como a falta de criptografia em grupos que o Telegram tem acabou causando uma situação em que provavelmente alguém de dentro do grupo ou alguém que obteve o acesso a um celular conseguiu copiar todas aquelas mensagens, tá? Então aquele foi o clássico caso de as pessoas que estavam usando aquelas mensagens não entendiam o modelo de ameaça deles, não entendiam como os aplicativos funcionavam. Então vocês peguem os aplicativos que vocês usam, deem uma pesquisada, façam essa coisa da modelagem de segurança, tipo, o que eu espero fazer com esse aplicativo e o que ele está me entregando, tá? E daí, só um resumo rápido, assim, tipo, Telegram é um aplicativo que é software livre, o que é legal, mas ele tem partes do servidor dele que não é software livre. Por padrão, o Telegram tem criptografia só entre cliente e servidor, então tudo que tu fala até chegar no servidor vai estar protegido, mas dentro do servidor do Telegram as mensagens vão ficar guardadas. E ele faz isso para questão de busca e outras coisas, então tu não pode assumir que ninguém dentro do Telegram não pode ler tuas mensagens, e se tu perder a tua conta, alguém pode pegar, sabe? E no WhatsApp, não, essas mensagens elas são encriptadas e só podem ser acessadas do dispositivo que criou elas, né? Então, de certa forma, o modelo de criptografia do WhatsApp é um pouco melhor. Mas daí o fato do WhatsApp ser um software proprietário, que a gente não entende direito como é que funciona ali, e de ser ainda de uma empresa como o Facebook, nos deixa um pouco em dúvida sobre se eles não poderiam colocar alguma coisa ali para te monitorar, né? Então, não acredito que seja paranoia achar que o WhatsApp não é super confiável. Embora, em alguns casos, tu acha que o risco é baixo. Pô, tô discutindo umas coisas banais com meus amigos nesse grupo de WhatsApp. Pô, possivelmente é seguro o suficiente isso daqui. Mas daí tem outros aplicativos, como, por exemplo, o Signal, que é um aplicativo que tem criptografia ponta a ponta e que seria, assim, tem quase todo open source também. Tem, se não me engano, ele depende de alguns serviços do Google. Então ele, assim, não é totalmente tudo aberto. Tem um protocolo que é validado de criptografia que parece ser seguro o suficiente e tem várias funções de criptografia, de segurança atreladas a ele. Então é um software legal, daí talvez a desvantagem é que a tua identidade para logar no Signal ainda tem a ver com o teu número de telefone, que, como eu falei, não é super segura. Então, de novo, eu não queria fazer uma lista do que tu vai fazer ou não, eu só queria que vocês entendessem isso e começassem a fazer a modelagem, e daí depois, se vocês quiserem conversar comigo, me mandem uma mensagem. O episódio 2 do Paraná Hacker, eu acho que é o episódio 3, cara. Até vou mandar aqui no chat, peraí. Isso. Tá, e daí pensando nisso, assim, a gente pode pensar em algumas, vou falar específico, assim, estratégias que a gente pode ter nas redes sociais, tá? Que isso é uma coisa muito interessante para ter usos mais saudáveis da internet. A gente tem que entender como é que o conteúdo da rede social está chegando na gente. Porque isso é uma coisa que se vocês, inclusive, olharem o background da live aqui, o background da live é uma página do KD de, sei lá, 97, tá? Lembra aquela engine de busca brasileira. E naquele tempo a internet ela era uma coisa muito mais estática. Os sites eles estavam, cada um tinha o seu lugar. A engine de busca, né, o mecanismo de busca criava uma lista dos sites e tu acessava os sites que tu conseguia achar nas listas, né? O KD na real nem era um mecanismo de busca, ele era quase uma lista de listas, assim. Só que hoje a internet toda é dinâmica, ela é toda gerada em tempo real, especificamente para ti. Então, quando tu está dentro de uma rede social, é muito importante para tua saúde mental e para tua saúde de dados, saber exatamente que dados estão chegando a ti e por que eles estão chegando ali. Porque redes como Facebook, Instagram e Twitter jogam muito com essa coisa de estar sempre te mostrando uma coisa para tu ficar lá o dia inteiro e para tentar manipular teu estado emocional. Então, quando tu está usando a internet, grande parte do que a gente está tentando fazer é gerenciar esse nosso estado mental de não estar, sei lá, ficar o dia inteiro só dando nosso conteúdo pra rede e ficando bravo, ou ficando deprimido, ou ficando eufórico e tal, e pensar, tipo, pra que eu tô querendo usar esse site, pra que eu tô querendo usar esse serviço, pra que eu tô querendo usar essa rede social.
tu tem que entender mais ou menos quais dados teus são coletados quando tu usa uma rede, porque daí isso tem a ver com, tipo, quais usos tu tá fazendo com a rede. Então, para conversar com os teus amigos, tu não vai ficar postando, sei lá, no mural deles no Facebook, que nem tinha no tempo de Orkut, sei lá, tu ficava usando o scrap do Orkut pra ficar conversando com as pessoas que nem um chat. Não é pra isso que serve. E daí, quando tu pensa que o Facebook coleta teus dados de localização, que o Twitter coleta tua localização, que eles estão tentando vender propagandas pra ti baseado nas palavras que tu fala, por que tu iria ficar fazendo conversas sobre assuntos específicos que são só pra ti e teus amigos numa rede social pública? Entendeu? Então, esse tipo de coisa é uma coisa para se pensar quando a gente está usando redes sociais. E daí, de novo, usem a autenticação de 2 fatores, porque, infelizmente, como a nossa realidade, como a nossa identidade está tão ligada a tudo que a gente faz nas redes sociais, perder uma conta acaba sendo meio catastrófico também. Então, tentem o máximo possível em todos os serviços, tentem usar a autenticação de 2 fatores. Beleza. Alguma pergunta até agora? Na realidade, eu tô chegando até o final e deve ter uma sessão para perguntas, então eu só vou dar um ligeirão aqui. Tá, um adendo para vocês, tá? O celular de vocês. Isso é uma coisa que me deixa muito assustado. Ele é uma porta de entrada para tua vida online. E o celular, ele é basicamente, aqui, né? Ele é uma pilha de sensores de localização, de todos os tipos de sensores, que toda vez que tu conecta no serviço, ele vaza o teu endereço, ou o jeito que o protocolo das redes de telefonia usa, eles sabem mais ou menos a tua localização, que isso inclusive é uma maneira que era usado para fazer o tracking das pessoas que estão com o Covid, para saber por onde elas andaram e tentar prever as infecções. Então, o seu celular, ele é uma pilha de sensores que tu leva para lá e para cá, e ao mesmo tempo ele agrega contas de todos os teus serviços e de tudo que tu acessa na internet. Então, é muito bom que tu tenha, no teu modelo de segurança, tu coloque uma preocupação muito grande com o teu celular, principalmente se tu é uma pessoa que está considerando fazer algum tipo de ativismo, ou fazer qualquer coisa que tu acha que tu pode ser alvo de pessoas. Vai que tu é um influenciador e daí tem vários invejosos que querem tirar tudo de ti, entendeu? Então, perder o celular, pra mim, é assustador. E ao mesmo tempo, usar a autenticação de 2 fatores que depende do teu celular é meio problemático, porque ele é um objeto físico que tu pode perder, ou que pode não estar contigo sempre. E se for usando SMS, que nem eu falei, os SMS, eles são facilmente interceptados. Valeu, Luiz Claudino, por ter seguido. Então, usando todas as dicas apresentadas aqui, eu recomendaria vocês fazerem um plano de ação, assim, para cuidar do celular de vocês, fazer backup das coisas que tem dentro do celular, tentar procurar como é que tu encripta os seus dados, tentar reduzir o número de serviços desnecessários que vocês usam, e daí, digamos que vocês estejam indo para algum lugar onde vocês tenham um risco grande de perder o seu celular, de repente considera não levar o celular para lá, porque infelizmente é uma área que a gente não tem muito controle se a gente perder da nossa vida digital. Enfim, tem toda a maneira como os celulares, que nem eu disse, podem ser usados para dar tracking da tua localização. Então, esse tipo de coisa é importante pensar. Não use o celular só para o necessário. É que, enfim, isso é um bom conselho, mas no modelo do que eu tô falando sobre segurança, que é tentar saber os riscos que a gente está incorrendo e ver se eles valem a pena e pensar em como mitigar eles. A gente pode usar celular, mas a gente tem que saber o que vai estar acontecendo ou não, dependendo do nosso objetivo, né? Outro adendo, tá? Eu nem falei sobre e-mail, tá? Eu nem falei sobre e-mail, mas, digamos assim, tem muitas maneiras de criptografar e-mail para que o conteúdo que tu está mandando no teu e-mail não seja visto pelo teu provedor de e-mail. Por exemplo, se tu usar Gmail, para que o Gmail não veja o conteúdo da tua mensagem, também para criptografar, para que todo mundo que transporta essa mensagem de um lado para o outro não veja isso. Mas por que eu não entrei em detalhes? Porque, primeiro, assim, é uma coisa que eu sinto que as pessoas não usam mais tanto e-mail hoje, que é importante entender o domínio dos aplicativos de mensagens e outras coisas. Isso era eu falando, só que daí eu pensei, putz, na realidade o e-mail ele ainda é uma identidade que as pessoas usam para se identificar na internet. A maioria dos sites para fazer registro, ele usa o teu e-mail. A maioria dos sites para recuperar a tua conta, se tu esqueceu a senha, perdeu a senha, ele
ele usa o teu e-mail para te mandar. Então, na realidade, a segurança da tua conta de e-mail, ela é muito importante. De novo, perder o controle da tua conta de e-mail hoje é uma coisa que é meio assustadora. E, inclusive, é um problema que as pessoas do mundo da segurança estão pensando e tem algumas soluções pensadas para substituir isso, mas ainda hoje a infraestrutura da internet depende muito disso. Então, de novo, usem as dicas do que eu falei aqui para vocês para compartimentalizarem o uso de vocês. Cuidado com os sites que vocês cadastram o e-mail de vocês, cuidado onde vocês cadastram a senha do e-mail de vocês, usem a autenticação de 2 fatores, de repente tenham contas diferentes para usos diferentes. Busquem serviços de e-mail que são mais seguros e abertos. Depois eu posso passar uma dica de serviços também. E daí que eu vou botar tópicos avançados que eu só vou vomitar eles em cima de vocês, porque eu não tive tempo, eu não queria ficar aqui o dia inteiro falando. Mas são coisas assim que vocês podem pesquisar, vocês podem ir a mais e vocês podem estar procurando. Então a primeira coisa tem criptografando os seus dados. Por exemplo, eu pegar o meu computador e ele está todo criptografado. Eu tenho que colocar uma senha para acessar meus dados. Isso é importante porque se tu não usa a criptografia dos teus dados, valeu não usual por estar seguindo. Se tu não usa a criptografia dos teus dados, alguém pode pegar teu HD, espetar em outro lugar e acessar os teus arquivos, tá? E talvez seja suficiente para o teu modelo de segurança ter um computador que tu trabalha com outras coisas mais privadas, separado, mas daí isso talvez não seja economicamente viável para todo mundo. Mas não vou explicar como fazer isso, mas tem maneiras. Tem uma coisa que se chama Tor, que é um serviço como é que eu posso falar? Quando o Esper V falou no chat ali, estou atrás de 7 proxies, o cara devia estar se referindo ao Tor. Porque na realidade o Tor ele é um serviço que tenta fazer teus dados passarem de maneira encriptada por vários nodos até eles chegarem na origem, para que tu não possa discernir a localização específica onde tu estava acessando a rede. Tem várias pegadinhas de aprender sobre o Tor e usar, então eu não quis explicar aqui, porque tem tutoriais muito melhores, inclusive as apresentações que o pessoal me passou, que eu baseei, dava uma explicadinha bem legal nisso, então depois eu vou disponibilizar esse material para vocês. Tem distribuições Linux que são especializadas na questão de anonimização, talvez. Anonimização geográfica, eu acho que é isso que o Tor faz. Tem várias distros Linux que são especializadas na questão de privacidade. Tem o Tails, que é uma distribuição que basicamente tu roda ela de um pendrive, tu espeta ela no teu computador e roda ela de um pendrive, então ele não vai usar o HD do teu computador pode estar sem HD. E ela roda do pendrive e depois que tu desliga o teu computador não vai ficar nada guardado no pendrive, nem no teu computador, nem no HD, em nenhum lugar. Então ela é uma coisa que pode ser usada, digamos, em ambientes hostis. Digamos que, sei lá, tu foi numa manifestação e tu precisa levar o laptop porque, sei lá, tu é um repórter, tá fazendo alguma coisa ali, e daí tu tem medo que se a polícia aprender o teu computador vai ter alguma filmagem da manifestação mostrando o rosto das pessoas. Então, quando o teu computador desliga com o Tails ali, não fica mais nenhum conteúdo ali. E o Tails também tem o navegador que usa o Tor por padrão, que daí pode anonimizar teus dados. E o Runix, que é também é similar ao Tails, mas ele todo o tráfego que tu usa de rede no Runix, ele passa pelo Tor. Então, ele já é um setup mais fácil para tu usar assim. Tem toda a questão do que é DNS, que eu não expliquei para vocês, e o que problemas que o DNS tem e como a gente pode mitigar isso. Tem toda uma questão de como a gente pode confiar no software que a gente roda, porque eu falei para vocês, não confiem em qualquer link que vocês clicam, ou não confiem em qualquer coisa que vocês instalam, mas tem todo um problema filosófico de tipo como aquele exe lá que tu sempre usa para instalar o KDE Codec Pack, lá, K-Lite Codec Pack, o que está realmente rodando ali dentro, é difícil de saber. E isso é uma das coisas que tem uma distribuição Linux legal, que instala todos os programas de repositórios que são verificados e são assinados, é legal, mas eu não vou entrar em detalhes como fazer isso. Tem a questão de criptografar as mensagens de e-mails, também é legal. Tem toda uma questão de tipo sistemas descentralizados ou criar nossas próprias plataformas que não são centralizadas e não são vinculadas ao poder econômico para que a gente possa ter mais liberdade, que dá muito pano para manga e eu nem cheguei a tocar nisso. Tem toda a questão de achar alternativas para os grandes provedores de serviços, achar sistemas de busca alternativos, achar sistemas de e-mails alternativos e tal, que vocês podem... o Cubes eu não uso e não entendo muito, mas eu conheço muitas pessoas que usam, e se alguém tiver no chat pode recomendar.
E tem toda a questão que eu não entrei aqui também, mas que é a questão da cultura livre, de tipo criar nosso próprio conteúdo, que a gente realmente, tipo, ele é livre e ele não passa pelas grandes corporações, ele não é distribuído pelas grandes corporações, usar software que não tem limitações como o DRM, para que a gente não tenha que estar instalando coisas que a gente não sabe na nossa máquina. Tem toda a questão de tipo fazer ativismo para que essas coisas sejam mais comuns, então não é só ficar sempre na segurança se defendendo das ameaças e das coisas que estão tentando capturar nossos dados e tal, mas tentar efetivamente criar uma cultura nova. Tipo, isso eu não entrei em nenhum detalhe com isso, mas são todos tópicos pra gente discutir mais tarde. E basicamente é isso, eu vou deixar esse slide com perguntas aqui e vou conversar um pouco com vocês. E de novo foi uma mega introdução. E eu vou colocar, foi colocando, na real eu vou fazer um documentinho com todos os links que eu usei aqui para vocês darem uma olhada. Grande parte disso aqui eu vou recomendar uma fonte muito boa que vocês podem ler do início ao fim, tá? Esse site aqui do autodefesa.org, porque de todos os guias que tem na internet, valeu Caetano pelo follow, de todos os guias que tem na internet em português principalmente, esse guia assim ele é didático, ele é completo, ele faz metáforas para tu entender melhor, algumas que talvez eu usei aqui, essa questão de tipo, vamos comparar com o que tu faria se fosse para deixar a tua casa, sabe? Eu trancaria minha porta, eu botaria isso, não sei o quê. Então por que tu não vai fazer isso na tua vida digital? Eu gostei muito desse autodefesa.org, mas tem muitos outros guias que daí vocês me cobrem, eu vou fazer uma paginazinha. Eu não acabei a página de todas as referências ainda, porque eu tava muito na correria para fazer uma apresentação bonita para vocês. Tá aparecendo a apresentação aqui. Então, o que eu vou fazer na real, deixa eu... Enquanto vai chegando as perguntas, eu vou pegando uns dos links que eu usei aqui. E daí eu vou mostrando alguns sites para vocês. E teve uma coisa que eu não cheguei a explicar que eu vou passar para vocês, que eu acho que é importante. A questão da navegação privada, tá? Então, deixa eu só mostrar aqui uma... A navegação privada, eu acho que alguém me perguntou ali, assim, tipo, pra que serve? Ou, tipo, quando é que a gente usa ela? Na realidade, a tua navegação privada, ela é uma maneira que os navegadores têm de tudo que tu tiver fazendo ali dentro não vai ficar registrado no teu computador, tá? Então, digamos, quando tu acessar na navegação privada mathackers.org, vou mostrar aqui o site do Hackerspace para vocês. O computador de vocês não vai guardar o registro de que vocês acessaram isso daqui. Mas isso não quer dizer que o provedor de serviços de vocês não guardou o registro disso. Isso não quer dizer que qualquer intermediário que tenha acesso à rede de vocês não guardou isso. Tu ainda fez a requisição para lá, tu ainda recebeu a resposta. Então isso é só uma coisa que tu usa para não guardar os registros no teu computador. Então não achem que vocês estão privados apenas usando a navegação privada aqui. Deixa eu só dar uma olhada. Tá, então deixa eu mostrar aqui alguns autodefesa.
podem dar uma olhada aqui, é legal porque eles têm uma versão em arquivo, EPUB, se vocês quiserem ler como livro, mas também tem a versão HTML aqui. E ele tem um guia bem detalhado. E, meu Deus, por que some? Tem um guia bem detalhado de segurança e eu me baseei bastante nessa questão de uma troca entre quanto você está disposto a trabalhar na tua segurança versus quanto esforço vai ser, qual é o risco que tu imagina. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá, no registro de atividades do Google é possível ver quais apps acessei e quando no meu celular. Sabe se tem alguma forma de não acontecer esse registro? Se eu não me engano, os aplicativos específicos eu não lembro se tem como tu desabilitar isso. Tu pode desabilitar o teu histórico de buscas e o teu histórico de localização. Só que daí vem um mas gigante nessa história, tá? O mas gigante nessa história é o quê? Tu pode desabilitar apenas o Google te dizer assim, eu não tô mais te dizendo que eu guardo isso. Eu não tô mais, de repente, fazendo um arquivinho bonitinho que fica disponível aqui das tuas coisas. Mas o Google ainda tem acesso a esses dados e provavelmente nos termos dele lá tá explícito que eles podem ficar com esses dados. Então é muito uma questão do Google dizer assim, beleza, eu pausei isso, mas ele ainda tem acesso a esses dados. Então eu não confiaria no Google ou em qualquer provedor de dados de dizer assim, ele falou que não guarda os meus dados, sabe? Isso inclusive é, que nem eu disse assim, tem uma lei nos Estados Unidos que eles podem dizer, botar uma gag order na empresa, como é que é eles basicamente dizem assim, a empresa não pode divulgar tal fato. E daí eles pedem para a empresa revelar certo tipo de dado ou coletar certo tipo de dado e usam uma lei para dizer que a empresa não pode falar esses dados. E então, assim, eu não confiaria no Google para o Google te dizer eu não estou guardando teus dados. Eu sei que tu pode dizer para ele não guardar a tua localização e não guardar o teu histórico de buscas. No YouTube também tem uma coisa assim. O histórico de aplicativos provavelmente tem uma lista, mas ele ainda vai saber disso. E provavelmente ele ainda pode usar isso. É um risco que a gente tem que aceitar que existe. Deixa eu ver qual é o outro. Um outro muito legal que tem é o guia do Rise Up. Por que? Desculpa aí, pessoal, não sei por que o meu OBS está escondendo meu browser. Tem esse guia do Rise Up de segurança, que eu também achei bem didático. E daí quem não conhece o Rise Up, ele é um provedor de serviços que tenta prover movimentos ativistas com alguns serviços de VPN, de e-mail seguro, de PAD para compartilhamento de dados que são um pouquinho mais seguros e não operam sob essa lógica de coleta de dados e essa lógica financeira. Eles trabalham com doações e esse guia aqui deles é bem legal, embora ele esteja tá traduzido pela metade aqui, mas esse guia é muito bom. Deixa eu ver se eu colo ele para vocês aqui no chat. De nada. Mais alguma pergunta? Bom, eu vou ficar mais uns 5 a 10 minutinhos aqui. Daí qualquer coisa vocês podem mandar. O Math Hackers ele tem um. O Math Hackers tem um grupo no Telegram. Eu vou mostrar para vocês aqui. Vocês podem, na nossa página aqui, entrar no grupo do Telegram, conversar lá. O Math Hackers é um hackerspace em Porto Alegre. De novo, a gente está sem encontros físicos agora, mas a gente vai ter que dar um jeito nisso. Eu gostei muito da ideia da peteca, da lista de puxadores, porque é uma lógica meio parecida com a que a gente fazia no Math Hackers, mas o jeito que vocês se organizaram parece funcionar bem melhor e eu vou totalmente copiar isso pra gente tentar usar. Valeu, Cetromo, por se inscrever.
Um, e também, quem não conhece a Peteca, dê uma procurada neles lá, é Peteca Nacional no Twitter. Vamos ver, tá rolando os encontros online. Sim, eu falar pro Rose ali, tá rolando os encontros online, mas não com a frequência que a gente queria. Inclusive, acho que a gente vai começar a puxar mais isso. Porque basicamente o que a gente tenta fazer, prover um espaço onde pessoas que se interessam por tecnologia, tem toda a questão sobre o que significa a palavra hacker ou não. Pra gente, a palavra hacker é, sei lá, a pessoa que é interessada em tecnologia, a pessoa que gosta de desmontar a tecnologia, entender como ela funciona. Vocês conseguem ver como é que isso tem tudo a ver com o que eu tava falando aqui, né? E a gente tenta prover um espaço onde a gente tem cadeiras, internet, um monte de equipamentos eletrônicos, uma cozinha que a gente pode preparar café e tal, pra gente se juntar e fazer eventos, inclusive se a Peteca aqui de Porto Alegre, que eu sei que tem umas pessoas, quiser fazer uns eventos depois que a gente tiver liberado para se encontrar, seria um lugar legal no Match Hacker a gente fazer game jams, essas coisas e tal, de todas as áreas da tecnologia. E daí a gente expande o conceito de tecnologia bastante, porque a gente gosta de encampar tudo, a gente gosta de aprender sobre tudo. E, enfim, é um espaço legal que vocês podem saber fazendo jabá aqui do Match Hackers. Se vocês quiserem conversar sobre tecnologia, sobre todas essas coisas que eu falei, entrem no grupo do Telegram que tá aqui. A gente tem uma lista de e-mails também, mas ela tá meio morta, faz tempo que as pessoas não usam muito isso. Bom, mas acho que é isso. Dou-lhe uma para perguntas, senão eu vou fechar aqui a stream. Já vou agradecendo muito a todas as pessoas que estiveram aqui. Eu espero que tenha sido útil. Qualquer outra pergunta, vocês me achem ali na internet. Não é muito segredo onde é que eu tô na internet. Talvez não seja... Eu não esteja seguindo meus próprios conselhos, mas não é muito segredo onde eu estou pela internet. Vocês podem me perguntar as coisas. Espero que eu tenha sido útil. Se vocês quiserem que os seus coletivos estudem um pouco mais a questão de segurança para tanto essa questão da coleta de dados quanto a questão de se vocês acham que tem uma ameaça ofensiva aos grupos, vamos continuando conversando. Eu sou muito apaixonado por essa área, mas também por tudo que tem a ver com computação e também por videogame. E também por música, que é assuntos que eu não falei aqui, mas vocês que estão seguindo o canal do Twitch agora podem ver que eu tenho feito streams de alguns jogos, retro jogos que eu gosto, e software livre e música, que é um assunto que eu me interesso. Só os minigameiros. Então eu espero que vocês curtam. Muito obrigado por tudo que vocês fizeram aqui. Não teve mais nenhuma pergunta, então eu vou fechar a stream. Qualquer outra pergunta vocês podem me passar depois. Tá? Então é isso, pessoal. Me cobrem a lista de referências também, tá? Falou!